A paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula produzida pela Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Nesse trimestre, nós estamos estudando o segundo trimestre de 2020, né? Nós estamos estudando sobre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, comentaremos com vocês a lição de número 11, atributos da fé, humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo nos diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. A verdade prática nos diz: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe você pode encontrar em Efésios, no capítulo 4, dos versículos 1 a 4, e também na carta aos Colossenses, no capítulo 1, dos versículos 9 a 12. Bem, meus queridos irmãos, nesse estudo que temos na carta de Paulo aos Efésios, ela encontra duas partes. E o capítulo 4, a partir do capítulo 4, versículo 1, tem início a segunda parte, a segunda fase desta carta, né, de Paulo aos Efésios. Bem, até o capítulo 3, que nós estudamos, que a lição vem trazendo, né, desse trimestre até a última lição dada, até o capítulo 3 nós temos ali um tratado teológico de Paulo. Nós temos um tratado desvendando verdades espirituais, né? O plano eterno de Deus. Nós temos que neste plano Deus estabeleceu que Cristo, né, o Filho, é o sujeito de convergência de toda a criação, como nós temos em Efésios capítulo 1, 9 e 10, que o mistério da vontade, segundo o seu beneplácito, a vontade de Deus, o desígnio divino, Deus propôs em si mesmo de tornar a congregar, a convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então, nesse sentido, nós temos Cristo como esse sujeito de convergência, nós temos a Igreja de Cristo como o corpo dele, agora exercendo o seu ministério na terra, nós temos a obra de Cristo pela Igreja, nós temos Cristo como cabeça dessa Igreja, nós temos o papel do Espírito Santo no plano eterno de Deus da salvação e temos a nossa nova condição, a nossa nova identidade em Cristo. Ou seja, antes éramos filhos da ira, estávamos mortos em ofensas e pecados, mas agora fomos ressuscitados com Cristo. Ou seja, pelo amor e a graça de Deus, nós somos ressuscitados em Cristo e habitamos em Cristo nos lugares celestiais. Nós somos eleitos de Cristo, nós somos predestinados em Cristo, veja bem a expressão em Cristo, nós somos alvos do amor e misericórdia de Deus, somos salvos pela graça de Deus, fomos ressuscitados em Cristo para uma nova vida, somos livres da ira de Deus, não somos mais filhos da ira, somos membros da família de Deus e somos também o povo de Deus. E no final do capítulo 3, Paulo ele faz uma oração aos Efésios. Ele se põe de joelhos para que invoca a Deus, né, e pede que nós conheçamos este amor, essas dimensões do amor de Deus, compreendamos essas dimensões, possamos nos crescer, nos fortalecer nessa verdade, nessa realidade, para que assim então a paz de Deus inunde os nossos corações e recebamos essa transformação vinda do Espírito Santo. Então, Paulo, nesses primeiros 3 capítulos, nos dá uma visão maravilhosa do mundo espiritual, da nossa nova posição em Cristo, né? Mas, e a partir de agora, no capítulo 4, Paulo mostra que, diante desta realidade, como nós devemos viver, ou diante dessa, ou na realidade que nos apresenta em Cristo, isso deve impactar, isso deve se mostrar, se explicitar como? Na nossa vida cotidiana,
no nosso dia a dia. Agora, como povo de Deus, como concidadão dos santos, como pertencentes à família de Deus, não é apenas um título, não é apenas uma teoria, mas sim tem implicações práticas no nosso dia a dia. Como corpo de Cristo, como filhos de Deus, nós devemos mudar a nossa forma de ver as coisas, de ver o mundo e, inclusive, mudar a forma de nos relacionarmos. O Evangelho deve impactar a nossa forma de ver o mundo, de viver o mundo, de nos relacionarmos com o nosso semelhante, com a criação de Deus. Agora muda tudo. Se antes, na carne, na natureza adâmica, nós vivíamos presos aos nossos sentimentos, às nossas emoções, aos nossos pensamentos carnais, aos nossos desejos incontroláveis, às nossas concupiscências, né? Vivendo nesse mundo de forma pecaminosa, guiado pelos nossos instintos, agora, com o Espírito Santo habitando em nós, com essa nova vida, devemos viver de forma diferente. E ele diz assim, olha, vocês devem, nós devemos, e eu rogo isso, que vocês andem de maneira digna à vocação, de maneira digna ao chamamento. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, vocês têm que ter consciência de quem vocês são agora. Vocês têm que ter consciência do chamado de vocês. Vocês têm que ter consciência da sua nova natureza, consciência do preço que foi pago por essa nova natureza. Vocês têm que ter consciência desse privilégio que é ser povo de Deus, que é ser parte da igreja eleita em Cristo, e também a responsabilidade, porque através de nós agora, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, é que Deus manifesta e revela a sua multiforme sabedoria aos principados e potestades, né? Isso faz eco com o que Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9. Pedro diz assim, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, agora nós temos um propósito. Nós somos salvos não simplesmente ou resumidamente para ir para o céu. Não. Agora, o céu nós somos herdeiros em Cristo, mas nós estamos aqui. E aqui nós, como igreja, somos o corpo de Cristo, manifestando em nossa vida, através de nós, as virtudes do nosso Pai, as virtudes daquele que nos chamou, daquele que nos vocacionou, daquele que nos elegeu em Cristo, daquele que nos livrou, que nos lavou, nos purificou, aqueles que nos encheu do seu Espírito Santo, aquele que nos deu os dons. Então, a partir desse momento, toda a vida do cristão, ele vive isso, expressar a natureza do Pai. Então, nós temos com essa metodologia que Paulo utiliza, a primeira parte da carta dele é um conteúdo teológico, são verdades espirituais que Paulo nos revela pela inspiração do Espírito Santo. Agora, nessa segunda parte, ele nos trata de como essa realidade deve impactar a nossa vida, mostrando que o Evangelho não é uma teoria, não é uma mera filosofia, mas sim, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus que nos transforma de dentro para fora e que nos faz agora ministros da reconciliação. Sim, nós somos embaixadores de Cristo, né? Nós temos esse chamado de Deus para a realização da sua obra nesta terra e para sermos o corpo de Cristo. Interessante aqui, quero ler com vocês o comentário de William Barclay sobre este texto, adentrando no capítulo 4 de Efésios. Ele diz assim, neste mundo não há outra coisa senão desacordo, desarmonia e desunião. Nós vemos nação contra nação, homem contra homem, classe contra classe. Dentro do próprio homem se trava uma incessante batalha interior entre a parte inferior e superior da sua natureza. O desígnio, a vontade de Deus, que todas essas desuniões e desarmonias se transformem em Cristo, que todos os homens, todas as nações sejam uma em Cristo, que em Cristo as diferenças sejam abolidas, os muros de divisão jogados por terra. E esta é a função da igreja, é justamente esta mensagem
que Cristo derrubou os muros de separação e que a graça de Deus é manifestada. Essa é a função da igreja, em proclamar ela como corpo de Cristo, ela dá continuidade a esse ministério. E para a igreja tenha êxito nessa tarefa, é uma grande tarefa, os membros que a constituem devem pertencer a uma classe determinada. E agora Paulo refere-se ao caráter do cristão necessário para que a igreja cumpra sua tarefa de ser instrumento de Cristo na reconciliação entre o homem e o seu semelhante, e o homem com Deus. Veja bem, a igreja é o corpo de Cristo, segundo Barclay. A igreja tem que ser as mãos para a obra de Cristo, os pés para correr atrás dos que se desviam, a boca que fala por ele, um instrumento, um corpo pelos quais ele opera. Assim, achamos em Efésios uma dupla tese. Primeiro, Cristo é o instrumento de Deus para a reconciliação. A igreja é o instrumento de Cristo para o exercício dessa reconciliação. Nós vamos lá para a primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, que agora nós somos embaixadores, nós recebemos esse ministério da reconciliação. E dentro disso, a igreja deve pregar a Cristo em quem é possível, somente em quem é possível a unidade. E dentro da igreja, nós devemos obter e realizar essa unidade. Bom, se Cristo nos indica essa unidade, é através da igreja que manifestamos ao mundo essa nova realidade, essa esperança de um mundo melhor, essa esperança de um mundo unido em Cristo. Então é a igreja que proclama, olha, o reino de Deus está chegado. Embora ainda não alcançou a sua plenitude, mas ainda já é entre nós a igreja. E nós somos representantes, somos sinais, somos um sinal de Deus. Não apenas com palavras, com discursos, com retóricas, com argumentos teológicos, filosóficos, mas muito mais do que isso. Na unidade do corpo de Cristo, andando de modo digno à vocação, expressando através das nossas atitudes, do nosso comportamento, a nossa natureza e expressando o caráter do nosso Pai. Assim, meus queridos, quando nós falamos de andar de modo digno à vocação, sobretudo é lutar e conservar a unidade de Cristo. E para isso, Paulo nos diz que são necessárias 3 virtudes. Virtudes essas produzidas pelo Espírito Santo na vida do cristão, que devem ser explicitadas no nosso caminhar, que é a humildade, que é a mansidão e que é a longanimidade, que são essas 3 virtudes que nós aprenderemos nessa lição, que nós estudaremos. Todas essas virtudes, veja bem, olha que interessante, todas essas virtudes tão importantes no reino, elas só se desenvolvem, elas só se explicitam na vida, na relacional, nos relacionamentos, na comunhão. Então nós temos essas virtudes necessárias não em uma vida solitária, de solidão, isolada de tudo e de todos, como talvez aí nos primeiros séculos, ou a partir do século V, o movimento monástico que queria se isolar de tudo e de todos. Não. É através da nossa vida no dia a dia, nos relacionamentos, seja entre nossos irmãos em Cristo, seja na nossa família, seja na sociedade, nosso convívio social, essas 3 virtudes devem estar presentes. E é neste ambiente social e sociável que há um terreno fértil para que essas virtudes cresçam, se desenvolvam em nós. Então, ela só pode ser desenvolvida assim. Então, não há justificativa para uma vida isolada, para a vida eu e Deus, para uma vida separada da comunhão com os nossos irmãos e do reino de Deus e do corpo de Cristo. Outra coisa interessante sobre essas virtudes, que elas não podem ser auto-aplicáveis. O que quero dizer com isso? Eu não posso chegar e dizer para o outro que eu sou humilde, que eu sou longânimo, que eu tenho mansidão.
o único que tinha autoridade, ou que tem autoridade para dizer isso, é o próprio Cristo. Agora, no caso nós, que somos seres humanos, regenerados por Cristo, essas virtudes, elas serão avaliadas por quem está convivendo conosco. Então, são os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos irmãos em Cristo, os nossos companheiros de trabalho, aqueles que convivem de alguma dimensão com a gente, seja de forma direta ou indireta, são eles que dirão, que julgarão, que indicarão se nós expressamos realmente a humildade, mansidão e longanimidade. São eles. Não adianta esse título, não há como nós rogarmos a nós mesmos. Mas sim, na nossa convivência, aqueles que estão perto de nós verão isso em nós e darão glória a Deus. Uma outra questão muito importante em se analisar, e devemos ser muito claros, que essas três virtudes, humildade, mansidão, longanimidade, elas são impróprias para o sistema mundano. Elas são consideradas como sinal de fraqueza, desde o passado, mas principalmente agora na atualidade, com o aumento da iniquidade. Embora muitos ainda de boca, né, ou superficialmente digam que são virtudes, que devem ser buscadas, mas na essência, no íntimo, eles renegam isso. Isso é sinal de fraqueza, porque vivemos num mundo dominado pela busca do poder. Ou seja, ou você é dominado, ou você domina. Ou você oprime, ou você é oprimido. Ou você é vencedor, ou você é vencido. Segundo o colocado, é o primeiro perdedor, no dizer de muitos. Ou você sobrevive ou morre. O conceito darwiniano do mais apto, do mais forte, do mais capaz, ele inunda todas as relações sociais e toda a maneira de pensar do ser humano. Ou você é predador ou você é presa. Ou você é o primeiro ou você é ninguém. Então, este conceito está dominado no âmbito político, econômico, social, moral, em todas as situações. Então, ser manso, ser humilde, ser longânimo, isso é um sinal de fraqueza, é um sentimento que nós não desejamos a nossa natureza humana, nesse sistema, desenvolver. Porque passa um sinal de covardia, de subserviência, de falta de amor próprio, falta de brio. Alguns dizem falta de masculinidade ou de virilidade, de covardia. É o famoso termo banana, que muitos usam por aí, que está muito em voga, né? E um exemplo é claro, meu querido irmão. Quero que você analise e pense. Se alguém chamar você de manso, você é um manso. Hoje é um sentido pejorativo. É um sentido de alguém que não tem capacidade de reagir diante das ameaças, do conflito, ou diante de você ser conflitado. Você simplesmente é um ninguém, um humilde que não consegue se livrar dos desafios ou dos desaforos. Nós mesmos ensinando nossas crianças que se ela for agredida, que ela reaja, que ela se defenda, que ela agrida ao outro também, como mostrando, olha, aqui você não pode mexer. Então, dentro de nós ainda existe. E nós precisamos lutar contra isso, que é um sinal da natureza adâmica, o tempo todo. E o reino de Deus, pelo contrário, isso é necessário. São características essenciais. Por isso que Cristo fala que o mundo dele, que o reino dele não é desse mundo, porque são outros princípios, são outros conceitos, são outra maneira de pensar, né? No reino de Deus, a humildade, a longanimidade e a mansidão são preciosas e essenciais. E o desenvolvimento, a sua expressão, ela evidencia a regeneração do ser humano. Ela evidencia quem é regenerado, evidencia a nossa fé genuína e evidencia, olhe bem, a nossa maturidade cristã.
a nossa maturidade ela é evidenciada não pelo nosso conhecimento, mero conhecimento bíblico, não pela teologia que defendemos, A ou B ou C, não pela denominação, não pelo tempo de crente que nós dizemos ter, mas nossa maturidade é demonstrada quando nós temos em nós a humildade, a mansidão e a longanimidade. É prova que deixamos para trás as coisas de criança. São características da nova vida em Cristo. São formas como enfrentamos as demandas e as pressões da vida. Então, e a falta delas é a causa de inúmeros males na sociedade, inúmeros males na família e inúmeros males na igreja. Porque Paulo fala que a nossa vocação é manter a unidade do corpo de Cristo. A unidade só pode ser mantida com essas três virtudes: humildade, mansidão e longanimidade. Então, quando vê divisões dentro do corpo de Cristo, divisões na família, divisões no reino de Deus, nós vemos que em algum momento, em algum nível, faltou essas virtudes diante dos relacionamentos. Por isso nós temos brigas, divisões, contendas, agressões, partidarismo, violência. Então, nós temos isso. Se você fazer uma análise da igreja em Corinto, a carnalidade dela se baseia justamente por isso. Havia uma arrogância e a humildade não havia naquela igreja, não havia o desenvolvimento, da mansidão e da longanimidade. Aí vira um contra todo mundo, cada um querendo defender o seu ponto de vista, e a unidade que deve haver, ela é prejudicada. Então, vejamos, a nossa vocação é lutar pela unidade do corpo de Cristo. Lutar pela unidade do corpo de Cristo em tudo que nós fazemos é desta forma que andamos de modo digno. E para isso nós precisamos primeiro da humildade. Então, o que seria a humildade? Como nós já falamos, a humildade é uma palavra cristã, propriamente dita. É no cristianismo, é no evangelho, na mensagem do evangelho, é que nós vemos essa palavra com uma força de uma virtude essencial, seguindo o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque desde a época antiga, inclusive lá na época em que os evangelhos e as cartas foram escritos, no primeiro século da igreja, isso não era considerado uma virtude. Como já dissemos, era considerado uma fraqueza. O mundo antigo considerava a humildade como algo abjeto e rasteiro, que se tem que desprezar antes de se desejar. E o grego tem um adjetivo para humilde que se relaciona estreitamente com o substantivo tapeinos, que é algo que se conhece em outros termos que lhe fazem contexto. E é uma palavra que não tem nenhum valor humano, uma palavra, como diz o próprio termo aqui, ignóbil. É algo que ninguém era incitado, não era uma virtude que as pessoas gostariam de adquirir. E normalmente a palavra humildade vinha usado com outros adjetivos, sem reputação, rasteiro. Então, não era uma qualidade cultivada, mas foi através do evangelho, através do reino de Deus, através do ministério de Cristo e de seus apóstolos, através do Espírito Santo, que isso foi levantado e galgado a uma posição de virtude dentro do reino de Deus. O que seria então essa humildade? Primeiramente, a humildade é o oposto à arrogância e ao orgulho. Ela é oposto ao sentimento de superioridade, mas veja bem, ela também é oposto ao sentimento de inferioridade. Por quê? Tanto a superioridade quanto a inferioridade, o sujeito está concentrado em si mesmo. E a humildade existe realmente quando você deixa de ficar olhando para si mesmo. Então, tanto aquela pessoa que se acha melhor que todas, ou aquela pessoa que acha que não é ninguém, que não é nada, que é um pobrezinho, que é uma vítima, tanto um que não consegue nada, que não pode nada, tanto um como o outro ainda estão dominados pela arrogância, pela soberba. Ainda estão dominados por esse sentimento de concentrado em si mesmo. E a humildade, ele é o contrário disso. Então, veja bem, olha que interessante. Para C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim: a verdadeira humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Perceba bem,
A humildade não é ficar pensando menos de si, mas é pensar menos em si mesmo. É o que ele diz. A definição de humildade é nos esquecer de nós. Aquilo que Paulo fala aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, seria considerar o outro como prioridade. Então, nos nossos relacionamentos, na nossa forma de tratar as demandas da vida que envolve o nosso semelhante, a humildade, ela é essa característica de você conseguir colocar o outro como prioridade. O outro antes de si, como foi o exemplo de Cristo. A partir dessa definição, Lewis continua afirmando: um homem humilde não é uma pessoa subserviente ou bajuladora, que vive dizendo que não é nada, mas sim uma pessoa que está feliz, que se interessa de uma forma incomum no que os outros têm a dizer, porque não estará pensando em si mesmo. Então, essa é a característica do humilde. Ele consegue enxergar o outro, ele consegue romper esse véu que não nos permite olhar o nosso semelhante e se interessar por ele, ouvi-lo, ajudá-lo, estender a mão. Existe alguém certa vez disse que a humildade, alguém atribui a C.S. Lewis, mas eu não consegui achar se essa frase realmente é dele. Mas diz o seguinte, que a pessoa humilde é aquela que consegue se alegrar com a vitória, com a bênção do seu semelhante, como se fosse a dele mesmo. Então, quando você vê um irmão abençoado, quando você vê um irmão, uma irmã vitorioso, que conseguiu uma bênção, que está feliz, alegre por uma conquista, você se sente tão alegre com a conquista dele como se fosse a sua mesmo. Agora a pergunta é, somos assim? Temos permitido que a humildade esteja em nós? Ou nós estamos fazendo como os povos antigos e o sistema atual, inibindo esse espírito humilde nas nossas vidas? Que Deus possa falar no nosso coração. Ou seja, apenas uma pessoa realmente regenerada, que compreende o Evangelho de Cristo e que permite a ação do Espírito Santo na nossa vida, poderá valorizar a humildade como um tesouro, como uma virtude. Porque a humildade vai contra a carne, vai contra tudo que nós somos ensinados na inútil vã tradição que recebemos dos nossos pais, que recebemos dos nossos antepassados, vai contra o nosso instinto de sobrevivência, vai contra tudo isso. Pensando no outro primeiro, jamais. Eu vou ser engolido, eu vou ser destruído, vai me faltar, eu vou perecer. Então, só é possível para aquele que realmente compreende, foi alcançado pelo Evangelho e deposita a sua confiança em Deus. Segunda virtude, para manter a unidade no corpo de Cristo e para que possamos andar de modo digno à vocação que fomos chamados, é necessário mansidão. Mansidão, ele vem do grego praus, é aquele que se indigna pela injustiça e sofrimento dos outros, mas que jamais se ira pelas injustiças e insultos que ele mesmo tem que aguentar. Assim, pois, o homem manso se ira sempre no seu devido tempo, nunca fora do tempo e jamais se deixa dominar pela ira. Ou seja, a mansidão de nada tem a ver com fraqueza, de nada tem a ver com covardia, de nada tem a ver com se esconder diante da realidade, se omitir diante da realidade, evitar um conflito por medo, por fraqueza. Não, pelo contrário, trata-se de um equilíbrio em meio às agressões. Então a mansidão não tem a ver com o exercício do poder, ou com a falta dele ou de força, ou com presença não de coragem diante da situação. Mas a mansidão tem a ver com esse equilíbrio em meio aos ataques. Ela só vai ser demonstrada quando nós somos agredidos. Como eu faço? Eu perco o controle, eu parto para a briga, eu parto para a agressão, eu parto para subir a voz e cada um vai falando cada vez mais alto que o outro para que eu me imponha sobre o outro, ou eu aguardo, eu pondero, eu avalio e utilizo, eu tenho a temperança
de esperar o momento certo para expressar o meu descontentamento. A mansidão tem a ver muito mais com a defesa do outro do que comigo mesmo. A mansidão envolve a busca da proteção do outro, suportando as agressões em nós mesmos. É proteger o outro enquanto nós mesmos somos agredidos. É uma ira que se manifesta de forma correta e temperada contra a injustiça com o meu semelhante. E não simplesmente eu ser agressivo diante das circunstâncias. Então, perceba bem que para exercer a mansidão é necessário muita coragem, é necessário muita maturidade, né? Ela se mantém, ela se manifesta por amor ao semelhante, no cumprimento da missão e na manutenção da unidade. O comentarista nos afirma que é sobre a mansidão, ou é manso, aquele que tem sob perfeito controle cada instinto, cada paixão, cada moção da sua mente, do seu coração, da sua língua, dos seus desejos. Ou seja, é um homem dominado por Deus, dominado pelo Espírito Santo, que mesmo tendo talvez poder, autoridade e força para rechaçar os seus inimigos ou até para destruí-los, ele suporta aquilo com paciência pelo bem da unidade, pelo bem da relação, no desejo que sua missão seja cumprida. Então, nós temos são unidos os termos. Tanto a humildade como a mansidão estão unidos, porque nenhum deles tem o eu como prioritário. Mas o prioritário é o nós, a nossa relação, a nossa família, a nossa igreja, o corpo de Cristo dentro dos seus membros. Isso é importante, fará bem ao corpo de Cristo, muito mais do que defender posições pessoais, muito mais do que provar que está certo, muito mais demonstrar que é forte, que é poderoso, que tem autoridade. Mas o que é manso, ele defende, ele pondera as suas ações para que mantenha a unidade do corpo. Exemplo de Jesus Cristo. Mateus 26, 52 e 54. Jesus disse a Pedro: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. E olha que ele fala: ou pensas tu que eu não poderia, Jesus falando, rogar agora a meu Pai, e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprirem as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? O que Jesus está dizendo: eu tenho poder, eu tenho autoridade. Isso aqui que eu estou me submetendo não é porque eu sou fraco. Se eu rogasse ao Pai, o Pai enviaria. Poderia destruir tudo e todos ao redor aqui. Mas não faço isso, porque eu tenho uma missão a cumprir. As Escrituras devem ser cumpridas. Tudo que diz respeito a dele, que envolvia a sua morte e a sua ressurreição. Então, na sua mansidão, ele se conteve, se manteve sóbrio e cumpriu a sua missão, aguentando as injúrias que sobre ele veio. É o que 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 23. Olha, pois também Cristo padeceu por nós, veja bem, deixando-nos um exemplo para que sigamos as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. O manso, ele entrega a Deus ao que está recebendo, o seu sofrimento, o que ele aguenta, por amor à unidade do corpo de Cristo, né? A verdadeira mansidão é refletida em sabedoria. Tiago 3,13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão e sabedoria. Então a nossa sabedoria só é celeste, só é divina, se ela realmente vier acompanhada de uma mansidão, de uma temperança, de um controle sobre nossos impulsos, em que não estamos preocupados em garantir o nosso ou nos autodefender, mas sim praticar a justiça, defender aquele que está sendo humilhado, aquele que está sendo oprimido, defendê-lo com aquilo que Deus nos deu, pregando o evangelho, mantendo
o zelo pelo corpo de Cristo, mas sempre em amor, buscando sempre a reconciliação, né? Então, a mansidão pressupõe conciliação. As atitudes e posturas, mesmo em momentos de exortação e disciplina, sempre buscam a conciliação e o amor. Sempre buscam o bem do outro. Então, você que é líder, você que é pai, você tem que, no momento de utilizar a sua autoridade, no momento de exortação, no momento de admoestação, no momento de disciplina, deve fazê-lo em amor, em mansidão, buscando o bem do outro e não simplesmente se defender ou mostrar que pode, mostrar que consegue, mostrar que é quem manda é você, mostrar que é você que tem o controle ou o domínio das circunstâncias, né? Mesmo tendo força, poder, autoridade e legitimidade para resolver a questão, o manso se contém em favor de uma causa maior e para o bem dos relacionamentos. É isso que Paulo fala em Romanos 15:1. Mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar em nós mesmos. E Jesus resume dizendo que bem-aventurados são os mansos, porque estes sim herdarão a terra do Senhor. Estes sim serão dignos de herdar a terra, os que expressam mansidão. Há vários textos sobre mansidão, principalmente hoje, no contexto atual que vivemos, nessa pandemia de discussões para todo lado, que ninguém mais se entende. Olha bem, 2 Timóteo 2, 23 a 26, vocês podem ler aí em casa, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produz contenda. E Paulo continua, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. De novo ele fala, instruindo com mansidão os que resistem. Então, queridos, devemos ver o padrão bíblico que é exigido de nós e analisarmos a nossa vida se realmente estamos agindo com a mansidão que nos é exigida ou não. Caso contrário, devemos voltar à cruz, confessar o nosso pecado, pedir a ajuda do Espírito Santo e permitir que Ele desenvolva em nós esse caráter de Cristo, crucificando a nossa carne, com as nossas paixões, com a nossa concupiscência, com o nosso desejo de sempre estar certo e permitindo que, através de nós, o caráter de Deus seja manifestado, né? É uma característica de Cristo. Mateus 11, 28, ele diz, e sim, Cristo sim tinha autoridade de dizer, eu sou manso e humilde de coração, venham, tomai o meu jugo e aprender de mim. E nessa mansidão e nessa humildade encontrareis descanso para as vossas almas. Queridos, devemos ter mansidão, inclusive na defesa da fé e na defesa do Evangelho. Quantas vezes perdemos a razão pela nossa postura beligerante, arrogante, conflituosa, agressiva, belicosa, inclusive dentro do corpo de Cristo. Na defesa das nossas opiniões, na defesa de sistemas teológicos, na defesa de opiniões bíblicas, na defesa de opiniões políticas, de denominações, na defesa de homens e mulheres que estão buscando o que detém o poder temporal, e nós agredimos um ao outro. Nesse momento, é necessário que voltemos ao Evangelho de Cristo e voltemos a agir com mansidão e com temperança. E por último, nós temos a longanimidade. A longanimidade é necessário também para que mantenhamos a união do corpo de Cristo, né? A longanimidade é a virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício do outro. Então perceba, tanto a humildade, tanto a mansidão, contra a longanimidade, ela busca o outro, o bem do outro, mesmo o outro estando em um estado de resistência, de rebeldia, de imaturidade, mesmo nessa questão. Mas ela busca manter a união, a comunhão e a conciliação, né? Como a paciência é essa virtude em circunstâncias adversas, e suportar circunstâncias adversas, a longanimidade ela vem para suportar um relacionamento conflituoso. Ela vem para suportar, talvez, a atitude do outro que vem nos entristecer, que vem nos contrariar, seja lá pelas suas posições, pela sua imaturidade, e nós suportamos
suportamos as situações em amor para o benefício. Nós suportamos e aguentamos situações buscando o bem do outro, buscando o amor pelo outro, buscando que o outro venha ter a sua mente iluminada, se arrependa e volte a traçar o caminho do Evangelho. Então a longanimidade é necessária. É uma característica do nosso Pai, que foi longânimo em toda a história da humanidade, em toda a história do povo de Deus, e inclusive na história da igreja, né? E permaneceu misericordioso, fiel à aliança que fez com a gente, justamente por ser longânimo. Ou seja, essa longanimidade nos permite suportar, dar suporte ao outro, mesmo diante das suas fraquezas, mesmo diante das suas fragilidades, mesmo dessa dificuldade de ver as coisas, talvez, que você, que é mais maduro, consegue ver. Mas ao invés de você impor goela abaixo, você é longânimo, esperando que essa pessoa, com o tempo, com o ensinamento, com o crescimento, venha se desenvolver. E nisso, claro, há perdão. O longânimo, ela tem esse ato, essa postura de perdoar o outro, de relevar o pecado, de, para o bem, sempre buscar a reconciliação, mesmo com, às vezes, uma atitude em que o outro se volte o seu rosto, se diga para você coisas que não te agrade e te desrespeite, mas você, em amor ao relacionamento, em amor à unidade, à comunhão, você suporta aquilo e exerce perdão àquela pessoa. Então, é uma característica que o mundo não dá valor. Hoje não. Hoje nós temos que cada um provar que fala mais alto, que tem mais poder, como eu falei no começo da aula. Então, isso é uma atitude apenas que uma pessoa regenerada consegue demonstrar através da ação do Espírito Santo. Essas três virtudes denotam ou explicitam uma fé verdadeira, uma confiança inabalável e uma esperança em Deus e não nos homens. Então, viver de modo digno a vocação implica na luta constante pela unidade do corpo de Cristo. Ouça bem, e vou encerrar. Zelo sem amor. Zelo sem preocupação com unidade. Zelo que agride, menospreza, ofende, segrega, rejeita o semelhante, é obra da carne e não do Espírito. Zelo farisaico, sem misericórdia, sem busca da comunhão e da reconciliação, de nada serve. É apenas aparência de piedade, mas que nega a sua eficácia. E fiquemos aqui com a carta irmã da carta aos Efésios, que é a carta aos Colossenses 3, a partir do versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos, dando suporte uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-o também. E, sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine vossos corações, e sede agradecidos. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você, através dessa aula, tenha subsídios para também ensinar os seus irmãos, a repartir com os seus irmãos e demonstrar, por meio da palavra de Deus, o quão importante são essas características na vida de todo homem, na vida de toda mulher que serve a Deus. É assim que Deus será glorificado. É assim que os homens nos verão as nossas atitudes, as nossas obras e glorificarão a Deus que está no céu. Que Deus abençoe a todos, que essa palavra frutifique em nossos corações.